Jesus veio ao mundo com a sublime missão de propiciar a salvação a todos os homens, mas só serão salvos os que o aceitarem como único e suficiente Salvador. Desde o ventre de sua mãe, Jesus já era apresentado por Deus como aquele que haveria de trazer a solução para a reconciliação do homem com o seu Criador, livrando-o da condenação eterna, resultante do pecado do primeiro Adão. A nossa salvação é sem dúvida o maior de todos os milagres operados por Jesus. Os objetivos do vídeo de hoje são: demonstrar o plano divino de redenção da humanidade através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Relatar os ensinos de Jesus sobre a salvação. Reconhecer e afirmar que para ser salvo é necessário crer em Jesus com arrependimento dos pecados e permanecer salvo através da santificação. Jesus teve seu nome previsto séculos antes de seu nascimento e divulgado nas páginas das Escrituras. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes, previu que o nome dele seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para cumprir sua missão de salvar, ele precisava ter um nome que mostrasse sua personalidade e caráter únicos e incomparáveis. Quando José, que estava noivo de Maria, descobriu que ela estava grávida antes que tivessem vivido juntos, ele pensou em terminar o noivado discretamente. No entanto, um anjo do Senhor apareceu a ele por ordem de Deus, tranquilizando-o e explicando que Maria estava grávida pelo poder do Espírito Santo. O anjo também disse que ela teria um filho e que o nome dele seria Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus é a versão grega do nome Josué, que em hebraico é Yehoshua, e significa o Senhor salva. Esse significado está em sintonia com a missão de salvar que Jesus Cristo tem. Isso é confirmado em Hebreus 7:25, que diz: por isso, ele pode salvar completamente os que por meio dele se aproximam de Deus. E em Atos 4:12 declara: e em nenhum outro há salvação, pois não existe outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual possamos ser salvos. Antes, o anjo Gabriel já tinha dito a Maria que o nome do seu filho seria Jesus, que significa Salvador. Aos pastores em Belém, um anjo também afirmou que eles não precisavam ter medo, pois na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por meio de uma revelação do Espírito Santo, o idoso Simeão, que era um homem justo e que respeitava a Deus, foi informado que não morreria antes de ver o Cristo enviado por Deus. Guiado pelo Espírito, ele foi ao templo. No templo, ao ver o menino Jesus, Simeão o pegou nos braços e disse: agora, Senhor, podes deixar que o teu servo parta em paz conforme a tua palavra, pois meus olhos já viram a tua salvação. João Batista anunciou a missão de Jesus quando estava à beira do rio Jordão. Ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia disso porque Deus lhe tinha mostrado que o Cristo seria a pessoa sobre quem ele veria o Espírito Santo descer em forma de pomba. Na casa de Zaqueu, depois que ele confessou seus erros, Jesus disse que a salvação tinha chegado ali, explicando que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus se apresentou como o bom pastor e disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Quando entrou em Jerusalém, ele afirmou que não veio para julgar, mas para salvar o mundo. Para Nicodemos, um líder dos judeus, Jesus disse que quem acredita nele não vai perecer. Em João 5:24, ele afirmou que quem ouve a sua palavra tem a vida eterna. No diálogo com Nicodemos, Jesus explicou a importância de nascer de novo e revelou a mensagem principal do Novo Testamento. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus oferece o amor que salva, e o ser humano precisa de fé para aceitar essa salvação. A fé que salva não é apenas um entendimento intelectual, mas uma fé viva que surge no coração, impulsionada pelo Espírito Santo
com base na palavra de Deus. Como está escrito, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O amor de Deus busca o ser humano perdido, e a fé leva o ser humano perdido a encontrar-se com Deus. Na Bíblia, a palavra arrependimento significa sentir tristeza e angústia por ter cometido pecados e, ao mesmo tempo, decidir voltar-se para Deus de forma firme. É uma mudança completa de direção na vida. Deixar o caminho do pecado e começar a caminhar de volta para Deus, mantendo-se sempre nesse caminho com Ele. A sinceridade que leva à salvação não pode ser apenas um impulso momentâneo. Precisa ser vivido no dia a dia de forma contínua na vida do cristão. Isso exige que uma pessoa deixe para trás a antiga maneira de viver. Jesus disse: "Se alguém quiser me seguir, deve negar a si mesmo, carregar sua cruz e me seguir." Esse é o ponto crucial na conversão de uma pessoa. A natureza humana, marcada pelo egoísmo e pela rebeldia contra Deus, luta e resiste a abandonar seus próprios interesses, muitas vezes superficiais e passageiros, para aceitar o senhorio de Cristo. A vida cristã não é sempre fácil. Jesus avisou seus discípulos que eles enfrentariam dificuldades no mundo, mas os encorajaram a ter coragem, pois ele venceu o mundo. Jesus nos dá a certeza da vitória nessa jornada. No entanto, para chegarmos na eternidade, é necessário que tenhamos perseverança. Os cristãos enfrentam desafios constantes, começando muitas vezes com suas próprias famílias e amigos. Jesus previu que haveria desentendimentos entre pais e filhos e que os crentes seriam odiados por causa dele. Contudo, ele afirmou: "Quem perseverar até o fim será salvo." Portanto, não há base bíblica para a doutrina da predestinação absoluta, que diz que algumas pessoas já nasceram destinadas à salvação, enquanto outras já nasceram condenadas. Isso não se alinha com o caráter de Deus como revelado na Bíblia. Para ser salvo, é preciso crer em Jesus com arrependimento e manter-se salvo através da santificação. A santificação se manifesta na perseverança e na obediência aos ensinamentos de Jesus. A salvação oferecida por Jesus Cristo é o maior presente que Deus deu à humanidade depois da queda no Éden. Através das curas, dos milagres e da sua mensagem, Jesus ajudou as pessoas a perceberem a importância de aceitar o presente de Deus, que é a salvação. Quem acredita e se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como seu Salvador e Senhor, tem a vida eterna. A única esperança de salvação da humanidade encontra-se no sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, derramado no Calvário. Sejamos gratos a Deus de aprendermos com o próprio Cristo o caminho da salvação. Se você quiser saber por que houve a necessidade da salvação, clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela e vai lá assistir. Por hoje é só. Um grande abraço e fique com Deus.